Agora vamos falar de tempo, né, Ana? Ontem você falou de um sistema de formação de tempestades em alto mar, até fez um alerta para quem costuma navegar. Hoje, esse sistema continua, esse risco continua? Ainda existe, sim, ele continua em formação e aqui nesse mapa de satélite a gente consegue observar bem esse sistema de tempestade em alto mar. Ele está na altura do litoral sul, próximo à costa do Paraná. A gente observa a formação dos ventos e a área em vermelho é o núcleo dessa tempestade, né, que está em alto mar e aqui no nosso estado deixa mar agitado e umidade chegando a várias regiões paranaenses. Essa seria a maior influência dele hoje no Paraná. Ele pode provocar chuva durante a tarde. Ontem esse sistema já influenciou o nosso estado com muita umidade, choveu muito forte, com estragos na região norte. Um volume que ultrapassou a média histórica de março em Maringá. Hoje, o sol já predomina na cidade, faz bastante calor no norte do estado, mas pode voltar a chover entre a tarde e a noite para Maringá. A previsão é de um volume menor, de 7 milímetros entre a tarde e a noite, isso é dentro da normalidade. O maior volume de chuva hoje está previsto para o leste do estado, principalmente entre a Serra do Mar e o litoral, onde há risco, inclusive, de deslizamentos de encosta e alagamentos pelo volume de chuva que pode cair entre a tarde e a noite na região do litoral, especialmente na região da Serra do Mar. Em relação às temperaturas, a tarde fica bastante abafada e quente. Mesmo com pancadas de chuva durante a tarde, a previsão é de calor de 30 graus em Maringá e em Cascavel, 27 em Palmas, 26 em Curitiba e 31 graus nas praias. Que a chuva vai ganhar força e se espalhar pelo estado. Antes, o sol predomina e teremos uma tarde quente, abafada. De manhã, o céu ficou bem azul, ensolarado, tempo bonito e às 9 horas da manhã era possível ainda dias contados para toda essa imagem de beleza, sol. Teremos aí a chuva. Agora, antes de falar disso, eu quero que você escute esse som. O dia vai ser chuvoso na maior parte do estado. São nuvens de uma intensa frente fria que ficou presa no Rio Grande do Sul nos últimos dias, provocando muita chuva por lá e agora já está avançando, chegando no Paraná. A chuva entra na próxima hora, ou seja, daqui a pouquinho no sudoeste, avança em direção ao leste do estado, chegando à noite na região de Curitiba e no litoral. E vai mudar o tempo. Amanhã teremos um dia bastante abafado, a temperatura hoje lembra inclusive o verão, com máximas muito altas. Amanhã vai acontecer uma situação bastante curiosa. As temperaturas amanhecem altas. Na maioria das cidades o céu fica bem abafado ainda durante a madrugada. E em Curitiba, por exemplo, tá vendo esse 18 graus aqui? É a máxima para amanhã. Mas vai acontecer de madrugada, ao longo do dia só esfria. E à tarde teremos 15 graus na capital, ou seja, um dia dos namorados também bem romântico para ficar em casa ou num lugar bem quentinho, né? E no sábado, aí as temperaturas voltam a ficar amenas. Como a chuva vai diminuir no sábado, teremos temperaturas amenas. No domingo também voltando a esfriar na segunda-feira, ou seja, uma bagunça. Não estão previstos mais, até porque essa frente fria chegou provocando esse choque que formou o tornado. Ela está chegando ao nosso estado, está estabelecida e não devemos mais ter esse tipo de evento. Agora, o volume intenso de água continua caindo no nosso estado e ainda há, por toda esta área escura aqui do nosso mapa, vai ter um grande volume de chuva. Se nós considerarmos o acumulado desde sexta-feira, que é onde já está chovendo bastante no nosso estado, o risco de transtornos, agora especialmente alagamentos, é grande. No leito do Rio Iguaçu, Rio Ivaí e Tibagi, esse é o alerta dos meteorologistas. E a chuva também não para nos próximos dias. Hoje, norte e leste vão ter pancadas no fim da tarde e isoladas ainda. Nos próximos dias, a frente fria fica sobre o Paraná estacionada. Ou seja, mantém o tempo bastante tal. O céu azul, que bela imagem, né? Essa é Cianorte. Hoje só chove nas praias e por causa dos ventos úmidos que continuam soprando do mar, transportando bastante umidade e o alerta de ressaca continua. As ondas podem chegar a Curitiba, a chance de chuva é bem pequena. Há variação de nebulosidade, o sol já está aparecendo, vai aparecer mais durante a tarde, mas no fim do dia volta a nublar e o tempo fica bem úmido. No restante do Paraná, tempo firme, bastante ensolarado e uma mudança leve na direção dos ventos vai trazer também algumas mudanças nas temperaturas da tarde, principalmente na sensação térmica. Ainda não vamos falar de calor, mas já temos sim temperaturas mais agradáveis no noroeste do estado, na região norte,
Friozinho no sul e no leste, mas ainda assim com mais sol, temperaturas mais agradáveis. Agora, este outro mapa serve para a gente compreender por que a sensação térmica é de mais frio nesta parte, é que justamente nesta área aqui, onde há umas faixas mais escuras, é onde mora. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo para amanhã. Amanhã, pouca coisa muda em relação a hoje. A variação de nuvens aumenta na área azul, mas a chance de chuva é pequena, chuva leve, mas inclui Curitiba e o litoral, a região de Curitiba e o litoral. De manhã cedo, frio em todo o estado, temperatura de 9 graus no sul e à tarde, temperatura amena ainda, não esquenta, mas com o sol aparecendo, a máxima chega a 24 em Maringá, 22 em Londrina e não passa dos 19 em Curitiba e também em General Carneiro. Obrigado, Ana, pelas informações. Você viu que a Bruna falou que o pessoal está organizando uma torcida, o pessoal vai para a rua e tal. E aí, como é que vai ficar o tempo lá, hein? Olha, eu posso garantir, sem chuva e friozinho. A gente tem imagens de Entre Rios aqui, um distrito de Guarapuava. O dia começou friozinho em Guarapuava e em várias outras cidades do Paraná. Hoje foi a manhã mais fria do ano até agora. 5,5 graus em General Carneiro, 10,2 em Curitiba. E no litoral, o destaque foi o mar agitado. O Roberto mostra pra gente. Mar bem agitado ontem em todo o litoral sul do país. Hoje as ondas ainda ficam mais altas, mas a maré já não deve subir tanto. O mar continua mexido por causa dos ventos fortes e ainda pode garoar hoje no litoral. Já no restante do Paraná teremos uma tarde bem seca, com tempo firme e atenção para os baixos índices de umidade relativa do ar, inclusive com valores muito baixos, entre 20% e 25%. Isso significa nível crítico, estado de atenção, cuidado redobrado com a hidratação. Faz calor no norte do estado, no oeste também, com máxima de 29 graus em Paranavaí, 26 em Maringá, mas já não são aquelas temperaturas tão altas como nós estávamos acostumados, né? É porque essa mesma massa de ar seco que está tomando conta do nosso estado é uma massa também que traz um ar mais frio. E na região sul e leste do estado, a temperatura fica bem amena hoje, com máxima de 19 em General Carneiro, 20 graus em Curitiba e também nos Campos Gerais. Amanhã cedo, friozinho, mas a temperatura não fica tão baixa como hoje. Temperatura na casa dos 13 graus em Guarapuava, 12 na capital. À tarde, a mesma situação, ar bem seco, sem previsão de chuva, com 21 em Curitiba, 22 em Guarapuava e mais calor no noroeste, 29 graus. Paranavaí, Umuarama também, sem previsão de chuva, aí inclusive para o litoral, onde o tempo fica mais seco amanhã. Todas estão acontecendo por dois motivos. O frio já diminuiu porque a massa de ar polar se afastou e a nebulosidade também aumentou. Isso quer dizer que já tem mais mudança a caminho, mas primeiro eu quero mostrar as imagens desta quarta-feira que começou muito bonita no norte de Maringá, mas com bastante nebulosidade também na região. Em Luanda, um amanhecer muito bonito, ensolarado. O desenho parece um céu empedrado e realmente o céu já está um pouco diferente em várias cidades do Dernival. Agora eu quero mostrar mais uma imagem muito curiosa, essa aqui registrada em Curitiba pelos repórteres cinema. Não é raro não ver uma ave assim de rapina nas cidades grandes, elas vêm em busca de alimento. O tempo, né? Hoje a previsão é de sol na maioria das cidades, com mais nebulosidade em toda a área azul e pancadas de chuva isoladas. As temperaturas da tarde ficam altas. Se compararmos com ontem, então, sobem bastante. 26 graus de Londrina a Paranavaí, 23 em Cascavel, 22 graus em Curitiba. Mas amanhã a chuva ganha força, o tempo da área escura que vai do noroeste à região central. Um dia muito instável, porque uma frente fria que estava no Rio Grande do Sul está avançando e amanhã chega em cheio ao Paraná. De manhã cedo ainda faz frio de 5 graus nas cidades do sul, em Curitiba 10 graus com bastante nebulosidade e à tarde temperatura amena. 15 graus na região de Palmas, 20 na capital. Assim que chover, esfria bastante, mas enquanto a chuva não chega, a temperatura fica amena, aquele abafado antes da chuva. Depois que chover, esse cenário todo muda, a temperatura vai cair. A máxima em Paranavaí amanhã é de 25 graus. Uma semana tão marcada por mudanças no tempo, né? Da geada, chuva intensa prevista para amanhã. Um dia de 0 grau com outro, com temperatura passando dos 20. Carolina já está aqui com informação de chuva, sol e frio. Tem de tudo nessa previsão de hoje. Hoje a gente tem de tudo. Boas notícias também chegando, frio a caminho para quem gosta. Olha, as nuvens carregadas que provocaram tanta chuva no nosso estado já estão deixando o Paraná
E é a vez do ar frio tomar conta. Em Curitiba, o dia amanheceu com o sol tentando aparecer. Entre o tempo durante a manhã foi abrindo, a temperatura subiu só um pouquinho, porque o ar frio já está tomando conta da maior parte do nosso estado. Em União da Vitória, o tempo também secou, o sol aparece. A Defesa Civil acontece mesmo quando o rio atinge os 5 metros e 75 centímetros. Só que como a chuva deu uma trégua, o sol já está aparecendo, mesmo preocupados, os moradores estão esperançosos que o tempo vai ajudar. Agora dá uma olhada nessas outras imagens que a gente tem aqui, Dião. No norte do estado temos imagens de lá também. Aí o dia começou bem bonito, 18 graus no norte. E uma boa notícia, você lembra que ontem a gente contou aqui no Paraná TV que 3 pessoas estavam desaparecidas neste morro aí, que é o Morro do Céu? Chove? Muito pouco. Hoje a gente tem uma condição de tempo bem mais seco, as nuvens carregadas da frente fria passaram realmente rapidamente, já estão em São Paulo, mas uma ou outra pancada de chuva um pouco mais isolada pode acontecer hoje, especialmente na região do litoral, por causa da umidade que vem do mar. Amanhã o tempo fica ainda mais seco, na maioria das cidades as nuvens vão variar muito pouco, o céu fica bem, atrás das nuvens de chuva vem uma massa de ar frio, tanto que ela limpa o tempo, deixa esse céu bem mais limpo, só que as temperaturas da tarde já não sobem tanto. Hoje já dá para sentir aquele arzinho mais gelado, típico da massa de ar polar que está chegando. A máxima é de apenas 13 graus do sul, 18 em Curitiba, 21 em Maringá e em Cascavel. Amanhã cedo, frio de 3 graus no sul do estado, 6 em Guarapuava, 8 nos Campos Gerais, 9 em Curitiba. E mesmo durante a tarde, as temperaturas também ficam baixas. As máximas não sobem muito amanhã. A gente tem aqui 14 graus em Curitiba. A gente tem aqui o radar do CIMEPAR. Durante toda a manhã, a gente acompanhou esse mapa do CIMEPAR. Os lojistas fazem um alerta para o volume intenso entre hoje e amanhã. É muita água em pouco tempo. Um acumulado que pode passar dos 100 milímetros e isso pode sim provocar transtornos. Em Paranavaí, chove desde a noite de ontem. E os telespectadores de hoje, o destaque foi a lua. Lua que brilhou forte em muitas cidades. E ela comentou que foi uma linda noite de luar. Não começou a chover ainda no sul do estado, mas chove também hoje até a noite em todas as regiões. E para terminar a participação do pessoal que mandou, a gente vê o mapa aqui, o sol aparecendo um pouquinho, mas já chove forte como a gente viu no norte, noroeste, oeste, até a noite em todas as cidades. E por isso as temperaturas não sobem muito. Teremos máxima de 16 graus apenas em Curitiba, 18 em Guarapuava e 22 de Londrina até Paranavaí. A previsão de temporais em toda a metade norte do nosso estado continua amanhã, porque teremos um madrugada, especificamente o horário que vai chover mais no nosso estado. Chove bastante. Na região sul, também no leste do estado, a chuva mais forte vai chegar de madrugada e durante a tarde teremos períodos de céu encoberto, pouca chance de sol, ele pode até aparecer em algumas cidades um pouquinho, mas é bastante nebulosidade e chuva. Os maiores volumes ficam mesmo no norte, noroeste e oeste do estado. E as temperaturas amanhã não vão variar muito. Uma mínima alta, não teremos muito frio de manhã cedo, porque a nebulosidade deixa o céu encoberto e não deixa a temperatura cair muito. Mínima de 10 graus no sul e à tarde pouquíssima variação. 16 em Palmas, 17 em Curitiba. E vinha ser não tão baixo como tivemos no fim de semana, mas como vamos ter muita chuva, pouco sol, as temperaturas se mantêm amenas na maior parte do estado. Hoje de manhã, céu nublado em praticamente todas as regiões. No noroeste, o sol até apareceu um pouquinho entre as nuvens logo cedo. A gente tem imagens aqui do amanhecer em Cianorte. E agora faz 16 graus nas nossas praias. O Gabriel, que é de Curitiba, viajou no fim de semana, foi para o norte do estado e lembrou do Paraná TV, região Moarama. O fim de semana foi o que teremos nos próximos dias. A temperatura continua baixa. A gente observa aqui o mapa de satélite com uma grande área de nuvens aqui e isso vai influenciar muito o nosso tempo nos próximos dias. A temperatura mais alta hoje no Paraná é de 20 graus, ou seja, não esquenta mesmo. Teremos 20 graus em Foz do Iguaçu e nas praias. Nas outras áreas, temperaturas mais baixas. 21 aqui em Londrina e em Maringá, essa temperatura subiu um pouquinho da previsão do início da manhã, mas mesmo assim, em Curitiba 15, em Palmas 15, Guarapuava 17, 17 também na região de Ponta Grossa e agora à tarde volta a chover. Essa umidade forma muitas nuvens
e provoca chuvas agora à tarde. Os maiores volumes estão previstos para o oeste, já começou a chover na região de Foz e também de Cascavel, e a chuva já chega no sudoeste do estado. Até à noite, há risco de chuva um pouco mais fraca em todas as regiões do Paraná. Amanhã, a chuva ganha um reforço. Essa instabilidade que já chuva mais forte continua no oeste, no sul do estado, mas o tempo fecha e chove também na região de Curitiba, das praias e nesse cantinho aqui do norte pioneiro. Há alerta para transtornos no sul, no oeste e no norte, porque o tempo já está muito úmido com a chuva da semana passada. Na região norte e noroeste, a gente vê aqui que tem pouco sol e o alerta dos meteorologistas para transtornos, como já aconteceu nesse fim de semana em Umuarama. Não teremos ondas de frio, mas a temperatura continua baixa. Amanhã a mínima é de 11 graus, de Palmas até Ponta Grossa, 12 em Curitiba, e à tarde não esquenta. A máxima é de 22 em Paranavaí, 19 apenas em Cascavel e em Guarapuava e 17 graus em Curitiba. São as cores do outono. E de Cianorte, o nascer do sol, num registro muito bonito aqui, cor Ilha do Mel, hoje cedo, imagens praias. A gente vai até o norte, Maringá, nas de tarde coloridos, assim, desse jeitinho, estão dando um charme ao inverno tropical no interior do Paraná. Mas não é só no interior, não. A gente viu o litoral também. Curitiba tem sido assim e o Mário César, de Pérola, cidade do Norte, tempo bem seco e a qualidade do ar já está em cidades maiores, aquela camada escura sobre a cidade. Hoje, céu bem limpo durante todo o dia, amanhã exatamente, e muita gente já está sentindo os efeitos desse ar seco, também da poluição. Quem tem problemas respiratórios, então, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Agora não dá para reclamar das temperaturas que vêm com esse ar seco. Temperaturas muito acima da média, com máxima de 29 em Paranavaí, 28 em Maringá, 27 graus em Cascavel, em Curitiba 25, 30 nas praias, temperaturas bem altas que não lembram a estação, ainda mais já em junho, né? Amanhã, mais uma tarde ensolarada, muito quente. Agora, nessa semana a gente falou bastante de amplitude térmica também, dias de sol, calor, tempo quente à tarde, mas de manhã cedo, mínima de 6 graus no sul, 13 em Guarapuava, 11 nos Campos Gerais, é uma diferença de temperatura muito grande. Em Curitiba, 14, aquele arzinho frio, muita gente sai agasalhada, à tarde esquenta bastante. A primeira quinzena de julho foi marcada por chuvas volumosas em praticamente todo o estado. Em toda essa área, muito acima da média, em toda esta área foram ventos intensos, prejuízos em várias cidades paranaenses. Já tivemos alagamentos, ventos extremos com tornado e até queda de granizo. A agricultura também está sofrendo com a chuva. Prejuízo na colheita do milho safrinha, na qualidade dos grãos, o excesso de umidade já prejudica o plantio do trigo e o desenvolvimento das lavouras de feijão e de hortaliças. A umidade, inclusive, prejudica muito e traz doenças às plantações. Ontem, mais uma vez, os temporais chegaram ao Paraná durante a tarde e com granizo. Várias cidades foram atingidas e eu chamo a atenção de vocês para as imagens que nós recebemos dos nossos telespectadores de Terra Rica. O Roberto, também de Terra Rica, foi intenso, com muito volume. E a gente tem uma reportagem de lá, do Rodolfo Pardini, que esteve na cidade e mostra o prejuízo, casas destelhadas e até um hospital com problemas por causa dessa chuva intensa. Os estados já estão deixando o Paraná e é a vez do ar frio tomar conta. Em Curitiba, o dia amanheceu com o sol tentando aparecer. Durante a manhã foi abrindo, a temperatura subiu só um pouquinho, porque o ar frio já está tomando conta da maior parte do nosso estado. Em União da Vitória, o tempo também secou, o sol aparece, mas a Defesa Civil acontece mesmo quando o rio atinge os 5 metros e 75 centímetros. Só que como a chuva deu uma trégua, o sol já está aparecendo, mesmo preocupados, os moradores estão esperançosos que o tempo vai ajudar. Agora dá uma olhada nessas outras imagens que a gente tem aqui. No norte do estado temos imagens de lá também. Aí o dia começou bem bonito, 18 graus no norte. E uma boa notícia. Você lembra que ontem a gente contou aqui no Paraná TV que 3 pessoas estavam desaparecidas neste morro aí, que é o Morro do Céu? Isolada, pode acontecer hoje, especialmente na região do litoral, por causa da umidade que vem do mar. Amanhã o tempo fica ainda mais seco. Na maioria das cidades as nuvens vão variar muito pouco, o céu fica bom tempo, deixa esse céu bem mais limpo, só que as temperaturas da tarde já não sobem tanto. Hoje já dá para sentir aquele arzinho mais gelado, típico da massa de ar polar que está chegando. A máxima é de apenas 13 graus do sul,
18 em Curitiba, 21 em Maringá e em Cascavel. Amanhã cedo, frio de 3 graus no sul do estado, 6 em Guarapuava, 8 nos Campos Gerais, 9 em Curitiba. E mesmo durante a tarde, as temperaturas também ficam baixas. As máximas não sobem muito amanhã. A gente tem aqui 14 graus em Curitiba.